Então vamos lá. Deixa eu logo fazer um commit desse cara, né? Como eu disse, eu vou deixar tudo disponível no GitHub. Então, a cada etapa que a gente concluir aqui, eu faço um commit. Assim você consegue rastrear também ali no GitHub pelos commits e pesquisar caso você tenha uma dúvida e utilizar ali o repositório como referência, né? Então, vamos dar um git init aqui. Beleza, foi inicializado. Vamos adicionar aqui um git ignore. Git ignore. Beleza? No nosso git ignore, vamos adicionar aqui o PyCache. Não quero que isso vá para o meu repositório. Beleza? Por enquanto, só o PyCache. Agora vamos dar um add. Git commit. Estrutura inicial do projeto. Beleza? Agora, vamos voltar aqui para o nosso projeto de referência, que é o projeto 2. E eu vou pegar aqui as configurações de banco de dados, aliás, o Docker Compose do banco de dados, e vou utilizar ele como referência aqui para não perder tempo fazendo do zero, certo? Então, eu vou copiar tudo aqui primeiro. Docker Compose.iml, certo? Vou colar tudo. Vou remover tudo o que não me vai ser útil, como, por exemplo, o pgadmin, eu não vou querer, não vai ser útil aqui para nosso foco do vídeo. Vou remover o app, não vou trabalhar com dockerização aqui da minha aplicação, vou apenas utilizar o Docker para subir banco. E beleza. Esse aqui é a nossa configuração para subir o Postgres utilizando o Docker, né? Então vamos dar o Docker Compose up -d. Opa! Aqui o nosso Docker Compose está esperando um arquivo .env, que é o arquivo que contém ali as variáveis de ambiente aqui, né? Então, dentre elas, a gente precisa passar um usuário e senha, por exemplo. Então, vamos criar aqui nosso arquivo .env. Vamos aqui no nosso projeto de referência. Deixa eu pegar aqui e copiar aqui todos as envs que a gente tem aqui. Certo? Vou tirar essa daqui. Isso aqui vai ser legal a gente fazer na hora. Test mode não vai ser necessário, nem o banco de dados de teste, não vamos utilizar aqui no curso ou no vídeo. E pgadmin também não vamos trabalhar. Vai ser basicamente essas 4 URLs, vão ser as nossas 4 URLs necessárias, beleza? Então, essa daqui é basicamente as minhas configurações de banco de dados aqui que eu preciso. O que você precisa passar para o Postgres são essas 3 primeiras, beleza? Essa daqui vai ser utilizada dentro do meu projeto. Vou aproveitar para deixar ela aqui, beleza? Mas basicamente a minha URL de conexão aqui com o banco de dados é PostgreSQL mais o PsychoPG2, né, que é um plugin, né? Localhost, que é o host onde vai rodar o meu banco de dados, no caso eu vou rodar ele localmente. Main é o nome do meu banco de dados, né, que eu vou ter aqui. É esse mesmo aqui, inclusive, né? PostgreSDB. E o usuário e senha. Então, basicamente, essa é a URL de conexão com o banco de dados que a gente vai utilizar na nossa aplicação, beleza? Então, eu vou fazer só mais uma coisinha aqui, não vai ser necessário no seu, mas essa minha pastinha aqui eu já utilizo, porque eu estava trabalhando com ela no projeto 2. Eu vou dar um outro nome para ela aqui no meu volume, certo? Assim, eu vou garantir que eu vou trabalhar com um banco de dados diferente, não com um banco de dados que já existe, beleza? Então, basicamente, essa é a configuração de Docker Compose. Você pode simplesmente pegar ela no repositório. Mas esse é o Docker Compose para a gente conseguir rodar o Postgres. Vamos subir aqui. Para rodar o Postgres, desculpa. Beleza, ele está dizendo aqui que eu já tenho
um container rodando. Provavelmente você não vai ter esse problema. Vou dar um docker stop nesse container. Vou dar um docker system run para ele dar uma limpada no... Opa! System run. Ele dá uma limpada aqui nesses containers, nessas imagens de lixo aqui. Beleza? Então agora eu vou dar um docker compose up -d de novo. E agora, se eu der um docker ps, ver que meu novo container já está rodando aqui. Então, meu Postgres já está funcionando. Agora, vamos conectar com ele, né? Então, vamos utilizar aqui, como eu falei, o nosso projeto de referência, para a gente pegar essa parte de banco de dados, essa parte de conexão. Opa. Aqui. Bom, na conexão com o banco de dados, a gente vai ter basicamente 3 arquivos. A gente vai ter o arquivo... Deixa eu fechar aqui para a gente não se atrapalhar. A gente vai ter um arquivo base, que vai conter basicamente uma classe base, e essa classe base vai ser o que vai conectar, né, as nossas models de banco, que a gente vai já ver aqui, e a nossa conexão de banco de dados em si. Então, a base é importante para fazer essa ligação entre tudo. Vamos ter a conexão com o banco de dados em si, né, que a gente vai fazer um pouco diferente aqui, como a gente não vai ter banco de testes. A gente vai ter a nossa model de usuário aqui, beleza? Que vai ter as informações de usuário como ID, username e password, beleza? Se você quiser adicionar mais informações também, fica à vontade. Mas saiba que a gente vai trabalhar com isso. Então vamos começar aqui com a nossa base, né? Então deixa eu vir aqui no meu projeto. Vamos criar aqui os 3 arquivos, base, o connection e o cadê? Models, new file, models. Beleza? Então, no nosso base a gente vai importar do sklalchemy.orm, a gente vai importar uma função chamada declarative base, e a gente vai instanciar essa função num carinha chamada base, beleza? E esse base vai ser a nossa classe aqui que vai conectar com o banco de dados, com models e a conexão, como eu falei, beleza? Então vamos criar aqui, primeiramente, a nossa conexão, beleza? Vou pegar aqui minha referência para fazer a conexão. Beleza? Vou apagar essa parte aqui. E aí a gente consegue fazer aqui uma configuração nossa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar o config do decouple. Esse config vai nos ajudar a fazer importação das variáveis de ambiente, né? Você consegue trabalhar com o os.getenv também, que são coisas nativas do Python. Mas eu gosto de trabalhar sempre com o config, que ele me dá algumas coisas a mais. Vamos ter uma create engine, que vai ser a função que vai criar uma engine para a gente, onde a gente vai conseguir conectar, né, fazer sessões de banco de dados em si. E o Session Maker, né? Então, a engine junto com o Session Maker vão juntas nos proporcionar uma ferramenta onde a gente consegue conectar com o nosso banco de dados, beleza? Então, isso aqui é basicamente configuração padrão aqui de sklalchemy. Não tem muito que a gente falar. Então, vou pegar meu dburl, vou pegar do config dburl. Eu fazendo isso, eu garanto que eu vou pegar a URL que eu escrevi aqui na .env, certo? Aliás, eu garanto que eu vou pegar a minha URL que está nas variáveis de ambiente, que vai ser essas que estão aqui, porque eu vou exportar esse arquivo para minhas variáveis de ambiente, como a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Mas saiba que o dburl vai receber este valor aqui da minha URL de conexão, beleza?
Agora, deixa eu mudar aqui que está me incomodando muito o fato desse teclado estar em português. Agora, o que a gente vai fazer aqui é criar uma engine, né? Utilizando o método createEngine, passando o dburl como parâmetro, certo? Então você vem aqui e passa o dburl como parâmetro, e eu gosto de utilizar esse parâmetro pull prepping. Ele vai fazer um prepping na conexão para ver se está funcionando antes de subir, por exemplo, antes de tentar performar qualquer query, qualquer modificação no banco de dados. Ele vai fazer esse teste antes, né? E com a nossa engine, a gente vai finalmente conseguir fazer o nosso session maker, onde a gente vai bindar a nossa sessão com essa engine que a gente criou. E assim a gente vai garantir que está tudo conectado, beleza? Então, basicamente é assim que eu faço uma sessão com SQL Alchemy, assim que eu crio uma conexão com o banco, né? Vamos já ver como é que eu utilizo essa conexão na prática. Mas agora vamos trabalhar nas nossas models. Vamos vir aqui. Primeiro, vamos importar aqui do SQL Alchemy. Vamos importar coluna. Column. Vamos precisar do tipo string, certo? Do tipo integer. E somente, vai ser os dois tipos de coluna que a gente vai ter, né? Agora, do SQL Alchemy. Aliás, por enquanto, vamos trabalhar só com isso. Vamos importar aqui da base app.tb.base. Vamos importar nossa classe base, né? E vamos começar a criar a nossa model de usuário. Então, vamos criar aqui uma classe user model, beleza? Essa classe user model precisa herdar da base, ou seja, ela precisa fazer isso aqui. Assim, ela é uma classe do tipo base, né? Aqui vamos definir a table name para nossa tabela, conforme ela vai ser salva no banco. Vou chamar de users. E vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar aqui é ter um ID, certo? Então vamos criar aqui uma coluna. Que o nome da coluna vai ser ID no banco de dados, né? Essa coluna vai ser do tipo integer, certo? Ela vai ser uma primary key. Ela não pode ser nula, enable false. E ela vai ser um auto-increment. Vai ser gerada automaticamente. Então, auto-increment true. Beleza? Então, basicamente, essa é a nossa primeira coluna, que é a coluna ID. Agora, vamos criar a nossa segunda coluna, que é a coluna username. Então, a nossa coluna username, do tipo column, vai ter o nome username no banco de dados, vai ser do tipo string, enable false, certo? Vamos colocar aqui uma outra que é o unique true, beleza? Agora vamos definir o password, que vai ser bem parecido com o username, né? Vai ser do tipo string também, enable false, beleza? Para garantir que ele não pode ser nulo. Então, basicamente, essa é a nossa model. Com isso, a gente tem os nossos arquivos todos os nossos 3 arquivos de banco. E agora a gente precisa só trabalhar com a migration. Então, antes da gente prosseguir, vamos dar o nosso commit aqui, né? Vamos ver os arquivos modificados. Eu tenho aqui o .env. Eu não quero subir esse .env, tá? Aliás, eu vou subir esse .env, porque assim vocês conseguem ter uma referência de URL, por exemplo, dburl. Mas não é uma prática a gente subir as nossas variáveis de ambiente, tá? Mas eu vou subir nesse projeto para todo mundo ter referência e porque eu não tenho nenhum dado aqui, nenhum dado secreto aqui. Então vamos adicionar tudo, né? Vou ver que tá tudo certo. Então, git add ponto, git commit, db com configurações
informações de banco de dados. Beleza? Eu vou dar o push ainda, que eu não configurei o repositório remoto ainda.